Todos acharam? Essa palavra fala da plenitude da vida em Cristo. Essa palavra, o apóstolo Paulo, que a escreveu inspirado pelo Espírito Santo, e é interessante notar que ele instruiu a igreja de Colossos, mesmo sem nunca ter ido em Colossos. Colossos, para que vocês se situem, é a atual Turquia, na Ásia Menor. E como era um ponto de encontro muito importante, uma cidade muito importante, acontece que a igreja de Colossos, através do pastor Epáfras, este ia até Paulo, e Paulo estava na prisão em Roma e aconselhava o pastor sobre os problemas da igreja. Quais problemas, pastora? Misticismo, heresias. Amém? Vamos à palavra, diz assim: Colossenses 2, começa no versículo 6. Fala assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era nos prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos,
baseados em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Amados, esse texto fala da nova vida em Cristo. Fala também do batismo, né? E aqui. Glória a Deus. Não quer aparecer, mas tudo bem. O que acontece na igreja de Colossos? Um sincretismo religioso. A cultura judaica, a cultura oriental, os budistas e a cultura da própria região faz com que essa igreja fique uma miscelânea. Quando você fala nos judeus, logo três coisas vêm à mente. Judeu é um povo que não come carne de porco. Sim? Judeu é um povo que faz a circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão é aquela carne excessiva que tem no órgão sexual masculino. E na velha aliança, no Velho Testamento, todas as crianças do sexo masculino era cortado o prepúcio. Isso era uma marca do povo de Deus. Amém? Não é essa não, é a outra. Tem duas com o mesmo título. Então, judeu, dieta que não come porco, a circuncisão de todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, e também as festas. Quais são as festas, pastora? Pentecostes, festa do Lua Nova, Páscoa, e tudo isso estava infiltrado com o cristianismo na igreja de Colossos. Além dessas práticas, existiam outras práticas que a gente chama heresias. Quais são essas heresias? Duas: o gnosticismo e o ascetismo. Essas heresias vêm da cultura grego-romana, que é também próximo daquela região. E o que é ascetismo? Vou colocar para vocês. Vocês já viram aquele povo que se machuca nas costas e fazem jejuns rigorosos e se autoflagelam? Essa prática estava na igreja de Colossos. E o gnosticismo significa... O que é gnosis? Gnosis no grego significa saber. Esse povo, ele achava que Jesus não era Deus, porque eles separavam o corpo do espírito. Se o Deus encarnou, ele não tem a divindade, porque tudo que vem do corpo é mal, da carne é mal. Eles pensavam assim, e eles acham-se de uma forma superiores no conhecimento de Deus. Só que para alcançar Deus, os gnósticos, eles colocam anjos, eles colocam outros tipos de entidade para alcançar a Deus. E nós sabemos que o sacrifício de Jesus na cruz foi completo.
Então, quando Jesus, ele morreu na cruz por nossos pecados, obedecendo a um plano de Deus que o enviou justamente com esse propósito, a Bíblia diz que ele rasgou o véu do templo. Na velha aliança, na antiga aliança, no Antigo Testamento, o lugar santo era separado do Santíssimo e era separado do átrio. Somente o sacerdote podia entrar no lugar santo e existia aquele véu. Aquele véu não dava acesso à divindade. E quando Jesus morreu na cruz, aquele véu foi cortado de alto a baixo, significando o que, pastora? Que nós podemos ter acesso a Deus através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para nós, ele é o único, e é o único e suficiente Salvador. Existem religiões que precisam de santos, como a Igreja Católica, para chegar a Deus. Isso, o que acontece quando adora santos? Você minimiza o sacrifício de Jesus na cruz por nossas vidas. Amém? Você desfoca o sacrifício de Jesus na cruz por nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui no verso 8, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. O que é enredá-los? Enredá-los é te pegar na rede, assim como quem pega um peixe, amém? Deu para entender? Ele é uma palavra muito antiga. Enredá-los significa enganar também. E ele alerta: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los na sua filosofia. O ascetismo, o gnosticismo é uma filosofia. E aí que eu quero falar para vocês o seguinte, que o pecado é algo que quando você se converte, você procura não praticar mais isso. Sim ou não? Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. E é algo que está na igreja, mas já não é uma prática. Nós somos pecadores, nós temos o DNA do pecado. Todos nós, Jesus, ele morreu na cruz por nossos pecados. Porém, a gente não vive mais na prática do pecado. É isso que nos diferencia dos outros. E quando nós, da igreja evangélica, de um modo geral, se converte, a gente não procura. É um problema para a igreja? É, porque o pecado nos impede de alcançar a santificação. E a gente tem que perseverar para se afastar do pecado. Porém, não é um problema tão sério quanto essas heresias. Perceberam? Porque essas heresias, elas te desfocam do sacrifício de Jesus por nossas vidas e te levam para um outro caminho, de uma forma sutil. Aqui, ó. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas. Então, vocês e eu já observaram cultos na televisão que o pastor manda botar um copo d'água
na frente da televisão. Vocês já observaram cultos em que tem uma toalhinha, tem a rosa de Saron? O que isso é pecado, pastora? Não seria pecado, mas é algo que te coloca a tua fé naquele objeto. E isso não agrada a Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele não divide sua glória com ninguém, nem com nada. Amém? Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O apóstolo, ele nos exorta e depois diz, não segundo Cristo. Tudo que distancia de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que ele está dizendo isso? Porque os gregos, os romanos, os filósofos, principalmente de Platão em diante, eles achavam que Jesus não seria Deus. E nós sabemos e cremos que Jesus, ele é Deus, ele habitou entre nós, ele não teve pecado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nós sabemos que aqui, eu só não posso ver, mas existe uma nuvem de testemunhas. Existem seres, existem entidades que a gente não sabe e nem quero saber. A única coisa que eu e você queremos saber é que todo poder e autoridade foi dado a Jesus por Deus Pai. Então ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Então tem crente que tem medo de trabalhos de macumbaria. Tem crente que tem medo das profetadas. Mas cuidado para que ninguém venha enredá-los. Se chegar aqui uma pessoa dizendo que é profeta, como já aconteceu na nossa caminhada, pastor Augusto, muitas pessoas que se dizem profeta, pastor, Deus falou comigo. Deus falou comigo e ele disse que eu tenho que me separar do meu marido, sim ou não? Aí eu te pergunto, isso é de Deus? Isso é de Deus? Não. A irmã falou, pastor, Deus falou comigo, eu sei que foi Deus que falou comigo. Ele disse para me casar com o irmão lá da outra igreja. Aconteceu ou não, pastor Augusto? Aconteceu. Aí, o que eu te pergunto? Isso vem de Deus? Ela escutou uma voz, mas essa voz não é de Deus. Porque a gente sabe que o plano do Senhor é a família. O esposo, a esposa e filhos. E a Bíblia é bem clara que Deus abomina o divórcio. E que o divórcio existe pela dureza do coração do homem, mas que não é do agrado de Deus. A família de Deus, a família é a menina dos olhos de Deus. E a família é constituída dessa forma, Adão, Eva e filhos. Não essas famílias que estão querendo botar a goela abaixo de nós, entendeu? E o que acontece? Existiu um breve período em que foi permitido que os homens tivessem mais de uma mulher. E nesse período o que aconteceu? E até hoje, quando o homem tem mais de uma mulher, confusão. Ana sentia humilhada por Penina. Sarai ficou humilhada quando Agar engravidou.
E isso acontece até os nossos dias. Mas tudo isso para falar para vocês que separação para casar com o irmão da outra igreja não vem de Deus. Outra heresia que tem muito no nosso meio, vou já explicar para vocês, e é da nossa caminhada também. Aquela pessoa que meu esposo e eu, usamos o nosso carro para buscar as pessoas que caminhavam conosco. E essas pessoas nunca diziam: olha, pastora, não venha, a minha casa é longe, hoje eu não vou para a igreja. Aí o que acontece? Aí a gente fica um pouco chateada, triste, né? Porque gasta gasolina, vai até lá, aquela pessoa não... eu não vou porque eu vou vender cerveja lá na festa, lá no Vivaldão. Eu fico chateada. Até que a pessoa não foi mais para nossas reuniões. E aí, a gente passou o tempo e nós vimos essa pessoa já numa outra igreja, com a Bíblia debaixo do braço, na chuva, pegando chuva, andando a pé. O que ela estava fazendo? Indo para outra igreja debaixo de chuva, para não quebrar a corrente, a campanha, porque o pastor falou que ninguém podia quebrar a campanha. Campanha não é da Bíblia, amados. A campanha é um tipo de corrente que leva a pessoa a ser enredada pela filosofia e pela vã sutileza. Perceberam? O tipo de heresia que tem na nossa igreja evangélica atual, o tipo de misticismo que existe. Então isso não é do agrado de Deus. E para ilustrar, todas as vezes eu venho instruindo, esse texto é difícil da Bíblia, se nós não meditarmos, a gente não entende. Todas as cartas paulinas são motivo de teses, de teólogos. Se a gente não meditar e orar, a gente não consegue passar para a igreja, para edificar a igreja. Então é assim, tem uma historinha que diz que o casal convidou o pastor da sua igreja para almoçar na sua casa. E a irmã fez um almoço maravilhoso, já sabendo o que o pastor gostava, né? Que nem eu, com o pastor Agno, que eu ofereci para ele um jantar que só eu gostava. Então essa irmã procurou saber o que o pastor gostava, e o pastor era do esposo dela. E aí que ela botou os talheres de prata. E quem estava no almoço? O pastor e o casal. Depois de orarem, depois de ler a Bíblia, serviu o jantar. E o pastor foi embora para sua casa. E a irmã lavou a louça. Só tem um detalhe, que ela esqueceu, que ela notou, observou que não tinha um garfo. Aí ela virou para o marido: querido, o pastor roubou o garfo de prata. Querida, não fala isso. Roubou, só tem eu, você e ele. Roubou. Não fala isso, você não tem prova do meu pastor. Você não tem prova, não fala isso. E o tempo passou. No outro ano, na mesma data, convidaram, não sei que era o aniversário, não sei de quem, na mesma data convidaram o pastor. E conversa vai, conversa vem, e ela na lata: pastor, ano passado o senhor veio, nós almoçamos, e desapareceu um garfo de prata. Minha filha, nós oramos, não oramos? Nós lemos a Bíblia. Eu deixei o garfo.
dentro da Bíblia. 1 ano sem a mulher abrir a Bíblia, empoeirada, lá no canto com garfo. Quero dizer para vocês que existe um versículo pequeno na Bíblia, chama examinai as Escrituras, para que você não seja enredado. Muitas vezes, e nós vivemos a era da internet, nós vivemos a era da comunicação, muitas vezes essa informação entra nas nossas mentes como uma esponja. Examine as Escrituras, examine o que você está ouvindo. Examine as Escrituras, confira. Eu e você precisamos mais do que nunca examinar as Escrituras, orar, porque assim, enquanto a gente está na palavra, a gente não está na televisão, não está no noticiário e está conectado com as coisas do alto, que nos dá um alívio na alma. Eu tenho experimentado isso, eu não assisto mais jornal. Então assim, dá uma paz. A gente mantém a nossa esperança naquele que tudo pode, porque tudo está sendo preparado. A entrada dessas filosofias na igreja do Senhor, a contaminação da igreja por esses misticismos, nada mais é do que o engano, o espírito do engano, que a Bíblia diz que até aqueles eleitos poderão ser enganados. Então, no dia do juízo, você pensa que está salvo, mas você tropeçou aqui. Então vamos examinar tudo aquilo que a gente entra, que a gente vê e que a gente... Nós sabemos, eu não estou assistindo jornal, mas acaba que a gente sabe de tudo que está acontecendo. Tudo está sendo preparado para a chegada do anticristo. Portanto, nós temos que nos manter conectados com o Senhor, pensando nas coisas do alto, amém? Quanto tempo eu tenho, pastor, ainda? Quanto tempo eu tenho? O versículo 11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tem validade a circuncisão hoje? A circuncisão não é nada mais, a não ser por motivos higiênicos. Assim como os judeus tinham uma série de rituais, para que eles comessem, ele tinha que lavar as mãos todas até aqui no cotovelo. Está errado isso? Não está errado. Não está errado lavar a mão antes de comer. Só que esse ritual todo nos desfoca do Senhor. Depois de Cristo, nada disso, como ele fala aqui, é sombra. Nada disso mais tem importância. A mesma coisa com ascetismo. Os ascetas, aqueles que se autoflagelam, eles pensam que através dessa prática eles vão ser salvos.
E a salvação não é por aí. A salvação, nós não fizemos nada. Quem fez foi o Senhor por nossas vidas. O que Ele espera de nós é a santificação, porque Ele já fez tudo, já está consumado. Ele cancelou a dívida, amém? Está aqui, ó, no verso 14. No 13, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. A morte na cruz foi o sacrifício perfeito. E despojando os principados. Como que Ele despojou os principados, pastora? Porque Ele mostrou para todos esses seres que muita gente acredita. Quem não ouviu a rainha dos baixinhos dizer que acredita em duendes? Todos nós ouvimos, né? Ela viu um duende no quintal dela, no pomar da casa dela. Então, muitas pessoas não creem em Jesus, mas creem em duendes. Então, ele fala aqui, despojando o duende, todo tipo de espírito. Por que Jesus despojou todo ele? Porque Ele se entregou, não mataram Jesus, Ele deu a vida dele por nossos pecados. E depois de 3 dias ressuscitou. E hoje vive, Ele vive. E Ele vai voltar, breve Ele vai voltar. Vivemos os últimos dias da Igreja do Senhor. Portanto, que nós possamos fazer a obra com alegria, com retidão, para sermos obreiros aprovados pelo Senhor, da forma que Ele quer, porque Ele já está próximo à sua volta, todos os sinais indicam. Amém? Aí esse verso, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou dia de lua nova, ou sábado. Se refere a essas festas aos judeus, como até hoje os judeus, Jerusalém para, não tem shopping, não tem nada no sábado. Até hoje, eles param no sábado, eles festejam a lua nova e eles não comem porco até hoje. Agora, para que eu, cristã, vou me abster da carne de porco? Jesus já fez o sacrifício perfeito. Eu posso comer porco, eu posso comer picanha, eu posso comer a carne que eu quiser. Amém? E quanto ao sábado, a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado. Ele é maior que o sábado. E Ele ressuscitou no domingo. Por isso que nós cristãos cultuamos o Senhor no domingo. Deu para entender a diferença? Existe essa diferença entre a velha e a nova aliança, que nós possamos viver Cristo. O apóstolo Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos viver com a plenitude, com a liberdade que nós temos no Senhor. Posso comer carne, posso ter prazer de ir na praia. Isso não é pecado, gente. Isso não é pecado. Usufruir das coisas que o Senhor fez e deu para todos nós. Aí lá o meu irmão está batendo na costa, não pode comer nada. Isso vai adiantar? Isso não é coisa nenhuma.
e a criança, o judeu, continua fazendo circuncisão, e isso não é coisa nenhuma, não vale nada. Amém? Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. Se vier uma pessoa para o irmão Adalberto: olha, irmão, tu está fazendo algo errado. Não deixe ninguém servir de árbitro para você, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Seja uma profeta, seja um profeta, que venha na sua casa dizer: prepara a tua casa, porque o Senhor manda te dizer que tu vai morrer. O que essa pessoa está fazendo? Está mentalmente atingindo você, para você ficar dependente dela. Isso sempre existiu. Saul, quando ele estava distante do Senhor, ele já não estava mais aprovado. Ele foi consultar uma médium que morava em Edor, para que a médium chamasse o profeta Eliseu, o profeta Samuel. Culto aos mortos não é nada. Isso não acrescenta nada. O ser humano, ele tem essa coisa dentro da alma dele, da alma, não é do espírito, de procurar saber o que vai ser amanhã, o que vai ser depois da manhã. A Deus pertence o nosso futuro, e é a Ele que nós devemos nos submeter. Amém? Tem pessoas que, como eu falei no culto anterior, que têm usos, costumes de uma forma diferente da nossa. Para nós, respeitamos cada pessoa, respeitamos cada ser humano na sua individualidade, mas nós somos cristãos. Nós procuramos saber que a gente só ama quem a gente conhece. Procuramos saber mais de Jesus para amá-lo cada vez mais. E como nós vamos amar mais ao Senhor? Meditando na palavra. Amém? E orando. Orai sem cessar. Tessalonicenses 5:17. Porque muitas vezes nós nos revoltamos com o governo, porque muitas vezes nós nos revoltamos com a economia, porque nós sabemos que está tudo sendo preparado para o governo do anticristo. Mas se nós nos debruçarmos na palavra, se nós orarmos e meditarmos, o Senhor vai dar para mim e para você a paz que nós precisamos. Porque a paz que Jesus dá, ela excede o entendimento. Ela não é como a paz do mundo. Porém, se o mundo está caótico, mas nós estamos sintonizados com o autor e consumador da nossa fé, Ele próprio vai nos dar a paz. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra. Nós te agradecemos. Firma-nos em Ti, Senhor. Que eu e meus irmãos possamos perseverar na Tua doutrina.
que eu e meus irmãos aqui presentes, e aqueles que não puderam vir, aqueles que estão ouvindo através da internet, possamos ser firmes na rocha, que nada inabalável, que é Jesus. Amém? Graças te damos, Senhor, por tudo, nessa noite, Senhor. Amém.